E a gente, nem ciência aqui. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu gosto bastante, que eu comecei na aula passada, e na próxima também vai ter, que é Artificial Life. É um tema que eu. A primeira vez que eu li sobre o tema foi num livro que eu até tava tentando achar pra colocar aqui, né? Mas tem que procurar, de 1900 bolinha, que fala sobre esse tema. É um tema muito amplo, que mistura psicologia animal com simulações robóticas, né? Então, você tem aqui esse paper, também do Jag, que é o nosso foco aqui. Aprendendo e fazendo decisões em animais artificiais, né? Então tem o Stanegard, tem o Lindstrom, tem vários autores aqui importantes nesse tema. E o que é Artificial Life, cara? O que é vida artificial? O que é simular sistemas robóticos ou virtuais? O modelo animal possui as seguintes propriedades principais: autonomia, ou seja, ele opera de forma totalmente automática, sem intervenção de alguém, sem necessidade de interação com agentes engenheiros humanos. Então ele se vira ali sozinho. Você cria o estado inicial, ele vai as populações geradas de agentes vão se comportando lá sozinhos. Num sistema ecológico virtual, a da ecologia, não, teoria da informação da ecologia é muito importante aqui. Em particular, não depende de engenheiros humanos para fornecer metas, tarefas ou conhecimento inicial, né? Ele se vira, o sistema se vira para calcular suas tabelas aqui, em reinforcement learning. Ainda assim, pode operar com ou sem interação humana. Segundo, usa os mesmos mecanismos de aprendizagem e toma a decisão em todos os ambientes. Ele calcula sua tabela Q e ele se vira em ambientes desérticos, florestais, virtuais, né? Relações de migração, coisa do tipo. Essa é a relação de generalidade. Então ele generaliza a informação e é capaz de aprender formas básicas de habilidades, como comer, beber, locomoção e navegação, né? Especialmente eu creio que entre animais inteligentes, tanto corvos quanto golfinhos, cetáceos no geral, são bem inteligentes, né? Então a gente sabe que tem animais mais burros e mais inteligentes. Por exemplo, o próprio Senhor, em Jó 38 pra frente, diz que ele deu inteligência pro ser humano de forma direta, né? Mas principalmente que pro avestruz, Deus em si fez o avestruz indouto, né? Fez o avestruz ser um animal imbecil, né? Meio brabo, né? Forte, elogia a força do animal. Mas o avestruz, ele é um animal estúpido, né? E eu fui até ver, com base nessa passagem, artigos sobre neurociência em avestruzes, né? Eu não lembro se eu mostrei no canal, mas eu fiz pra um. Eu pesquisei pra um capítulo que eu escrevi sobre consciência num livro. E aí, o que eu vejo no cérebro da avestruz é um cérebro subdesenvolvido, né? Então, artigos nesse tema, da anatomia de cérebro de avestruzes, né? Elas dizem que o avestruz e mostra, né, que o avestruz tem um cérebro realmente subdesenvolvido, né? Como se não tivesse desenvolvido mesmo. Então, Deus fez o avestruz intencionalmente, na genética comportamental dele, ele ser uma criatura mesmo inteligente que um corvo, por exemplo. Onde tamanho não é documento, tá? E mesmo razão de massa do animal, do corpo, né? E massa do cérebro, não, também não dizem de fato nível de inteligência. Nem também nem quantidade de neurônios, tá? É uma tese da Suzana Quilano que provou essa relação. Nem tamanho do cérebro e razão de corpo-massa, nem número de neurônios, mas é mais as interações de conexões neurais que de fato criam inteligência. De forma que a gente não sabe exatamente de tudo, né? Ele também cita o físico Van Harden, que caracterizou o comportamento inteligente dessa forma, né? O comportamento inteligente é ter sucesso repetido na satisfação das necessidades psicológicas, né? De alguém em situações diversas, né? Situações novas e tal. Situações diferentes com base na experiência passada, né? Tudo bem, baseado na experiência passada, mas não é bayesiano, tá? O comportamento do cérebro não é somente bayesiano. Eu não sei se é isso que ele quis dizer aqui, né? Mas você tem sim relações passadas que implicam seu aprendizado hierárquico para ações futuras, né? Então esse é um ponto. Aí você tem etologia. Etologia tem a ver com o comportamento de animais. De acordo com a visão da psicologia, especialmente etologia, a inteligência do mal é o caso especial da inteligência animal. Wilson define animais artificiais ou animates dessa forma, né? Então, animal que existe
um mar de sinais sensoriais, né? Então ele tá numa selva, ele tem sinais sensoriais ao redor. Eu, por exemplo, aqui eu tenho sinais sensoriais de olfato, de audição, de visão. Somente animais, porque os animais têm olfato e audição melhores que seres humanos em muitos contextos, né? Então eles têm uma capacidade sensorial muito alta, né? Um morcego, por exemplo, é uma capacidade sensorial até diferente. Esses tipos de peixes, né? Eles conseguem usar relações de comportamento. Eu tenho que pegar aqui. A relação de comportamento. Não sei se é eletromagnético. Vou pegar aqui. Fish. Electric. Behavior. Que eles conseguem ter. Eu vi num podcast, na verdade, isso. Então, aqui, ó. Do Science Direct. Peixes elétricos geram sinais elétricos de várias forças e durações para defesa, agressão, comunicação e eletrolocalização, cara. Eu vi isso daqui num podcast de um cara que era focado apenas nisso. Ele focava em estudar essas relações de peixes conseguindo fazer essas coisas, né? Então, órgãos elétricos são localizados na cauda e outras partes do corpo e geram eletricidade usando células estáveis eletricamente chamadas electrocites. Eu aprendi isso num podcast do cara falando sobre esse tema. Do Sam Carroll. O Sam Carroll, ele é o host do podcast e teve um episódio lá que eu ouvi jogando LOL, né? Eu normalmente ouvia jogando LOL. Eu gosto de ouvir podcast jogando videogame. E, cara, você não acha isso interessante, cara? Um peixe consegue usar eletrolocalização com células chamadas eletrocites que permitem que ele se localize dentro da água usando efeitos elétricos, cara. Isso é incrível, cara. Por isso que psicologia animal é tão ampla, cara. Que é basicamente um superpoder, cara. O peixe tem um poder diferente de um ser humano. Então, os animais são capazes de ações para mudar esses sinais. Certos sinais, como consumo de comida, ou ausência também. Então, ele consegue sentir dor, essas coisas desse tipo, né? Quer evitar isso daí. Então, você tem estímulos externos e internos que otimizam esses sinais. Aí tem algumas definições, né? A primeira é usando a teoria dos grafos, em que você tem os nodes desse sistema, com necessidade do agente, sensor, portas end, sequenciais, motoras e ações, e uma sequência de setas que aplicam para esses, por exemplo, vamos supor que aqui é a necessidade do agente. Aí você tem um movimento motor de uma certa sequência de passos que criam uma ação. É mais ou menos isso. Você tem uma cadeia de passos associados a isso, né? É uma teoria dos grafos, né? Então, por exemplo, você tem o agente tomar um drink, né? É uma ação. Tem um conjunto de ações que ele pode executar. E, uma porta E. Ele tem que ser um líquido azul. É isso que ele quer. Por exemplo, eu vou numa loja. Tem várias opções de. Vamos supor que tudo tem o mesmo preço dos drinks. Qual que você escolhe? Você só pode comprar um. Qual que você escolhe? Cara, você escolhe o que você quiser, cara. O que você tem à vontade na hora. Nem você sabe o que você quer, cara. Você entra lá na loja e você fala, quer saber, eu quero um Red Bull. Ah não, agora eu quero uma Coca-Cola zero. Não, agora eu quero uma Guaraná. Cara, não tem nada a ver com as suas passadas necessariamente, cara. O cérebro não é só bayesiano, cara. Esquece isso. Tira isso da sua cabeça. Já vi psicólogo falando, não, mas tem uma relação bayesiana do histórico da pessoa que vai. Cara, não, cara. As pessoas mudam, cara. Tem pessoa que para de gostar de uma coisa. Tem pessoa que não gosta mais de frango depois de comer tanto frango pra preparação de fisiculturismo, por exemplo. Tem pessoa que, às vezes, sem motivo, cara, eu não gosto mais daquele sabor, cara. Não tem razão, cara. Por que você gosta de A ou B, cara? Não tem razão. Não tem razão. As duas vão maximizar a sua homeostase, mas a razão, a motivação, cara, é uma coisa totalmente interna, fenomenológica da consciência humana. Até animal também, cara. Às vezes ele age de forma totalmente maluca, mas não tem razão, cara. O próprio Thorndike criticava isso. Thorndike? Tô tentando lembrar. Não, Pavlov, eu acho. Criticava isso, mas, cara, não é que o animal é burro, cara. Só que a motivação dele é diferente da humana, cara.
Você tem o input desse grafo, né? Que vai ter valores de 0 até 1. Que é o padrão aí nesses papers do JAG. Tem, por exemplo, nodes de necessidade sensoriais, você vai ter esses valores de 0 até 1. Você pode ter números reais na parte de recompensa, né? Você tem os nodes de percepção sensoriais, sequência. Você tem os nodes ativos, né? Então B é um node de percepção. B também, ativo é um nome. É ativo no tempo T. Então B de T. Tendo NBs aqui. Nenhuma percepção no node B futuro também é uma função ativa de T, né? Ele não fazer nada no caso. Aí a função T, A de T, é o topo desses nodes ativos. Vai ficar mais claro visualmente posteriormente. Aí você tem dois tipos de experiência de valor. Você tem uma tabela Q de funções de penalidades e recompensas, em que você tem as relações de B e A, que refletem a resposta esperada para o status da necessidade I, da ionésima necessidade de comida do agente, né? Ou de beber que a gente precisa, né? De maximizar sua homeostase, ele precisa comer alguma coisa. Isso no ambiente virtual ou robótico. E o valor local R é um valor real que reflete a probabilidade de esse valor de fato ser correto, né? Não sei como traduzir reliability em português, mas basicamente, tipo, a noção de que algo é verificável, né? É estranho que eu realmente não sei. Eu sei explicar o significado em português, mas não sei a tradução. Eu sei o significado apenas em inglês, né? Mas aqui esses negócios funcionam não. Essas ações relacionadas ao que você come, a sua percepção B e a sua ação A. Então, sua percepção são os estados, né? Probabilidade de estados condicionados às ações futuras. Isso, no caso, vai implicar o valor da tabela Q. Que é a tabela de penalidades e recompensas. Então, vamos por mais 0,5 se o agente comer C e menos 0,5 se ele não comer. Negação de C. Enfim, basicamente isso. Tem os parâmetros, que vão ser uma variedade real, que regula o aprendizado. Eu creio que está dentro de R, né? Então eu creio que nesse mesmo contexto você tem RI, dentro do contexto geral R, em que você tem, acho que eu avancei muito aqui, R dentro dos números reais, perdão, irracionais. Isso aqui de outra aula que a gente já deu, tá? Eu já dei. Dentro de 0 e 1. Então você tem, as recompensas são números irracionais na prática. Pode ser 0,05, 0,06, não importa. E os parâmetros vamos usar incluir o learning rate alpha e a tabela de desconto, né? As penalidades gama e uma questão randômica de comportamento epsilon. E greedy, na verdade, né? Então, o learning rate, que por exemplo poderia ser 0,03. Isso aqui você escolhe no algoritmo facilmente. Essas aqui são as penalidades, que é a soma das penalidades em si. E aqui é um componente randômico, estocástico, né? Estocástico. Do agente para não ficar parado que nem idiota às vezes. A conformação desse subset é os números reais em 3 dimensões. Esse é o ponto. São números reais em 3 dimensões. Aí você tem a conformação usada para localizações específicas de posições de objetos, paredes, o mapa em si, enfim, você tem que saber. O sistema tem que se caminhar tridimensionalmente nesse mundo, né? Em coordenadas, por exemplo, x, y, z. Aí você tem a definição de um animal, que é o grafo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade, need. Eu quero comer um drink, né? Vamos supor, beber no drink. E eu quero qual drink? Eu quero drink. A gente viu isso literalmente, né? Azul. Pode ser, sei lá, água. Não importa. Tem o padrão de atividade desse grafo. Interessante, porque você pode usar aquele paper de lógica, eu acho que é a aula 6 dessa série, nesse gráfico, porque eles mostraram sobre
lógica causal em grafos marcovianos, né? Então aqui você pode usar a lógica causal aqui, tá? Então você pode usar a lógica causal aqui. Aula 6, se eu não me engano. Alguém me corrige se eu estiver errado. Valores de experiência, parâmetros e conformação. Você tem os objetos, que consistem de um número natural. Tipos que poderiam representar pedra, grama, enfim, água, coisas que o sistema tem que entender. Ele tem que ter uma conformação espacial de que, ok, ó, aqui é uma aqui ó, é a água, porque aqui é um rio. Eu vou desenhar mais bonitinho, velho. Vamos supor que aqui é um rio. Aqui. Esse rio tá horrível, cara. Vou fazer de uma forma melhor. Então aqui é o rio. Aqui a gente vai ter a grama. A gente vai ter árvores aqui também. E se o agente ele quer nesse ambiente entender o que tá acontecendo. Eu tenho que saber o que é água. Aqui pode ter animais predadores ao redor, pode ter um jacaré. Eu vi recentemente, cara, um documentário de um animal que tava bebendo água. Um búfalo. Jovem, né? E o jacaré veio e comeu ele, cara. Comeu não, ele tentou puxar ele. E aí ficou um leão, na verdade, puxando ele de um lado e um jacaré do outro. Ficou uma bagunça. Na verdade, o bichinho tava fugindo, né? Ele ficou perto da água e o jacaré foi lá e pegou ele. Então, o jacaré tava na espreita lá. Ele usou a técnica do Gon no Hunter x Hunter. Contra o Hisoka. Ele esperou o Hisoka atacar uma presa pra ele pegar a placa do Hisoka enquanto ele está caçando. A técnica que o jacaré usou ali, né? Então, você quer saber que aqui, por exemplo, tem frutos que são comestíveis. Ou que na terra também tem, enfim. Ou presas. Então tem que entender isso daí. Tem que entender geometricamente isso daí. Mas tem um ecossistema de ações e observáveis. De ações dentro do conjunto de ações. De observáveis, conjunto de observáveis. Onde A é o set de animates e O é o número de objetos. Na verdade aqui é animates e objetos. Não é ações não. É de animais, conjunto de animais e objetos. Só que você tem uma conformação aí entre eles, populacional. Tem algoritmo, né? Você tem o input do animate. Se ele tá vivo ainda, né? Tem que estar vivo para fazer. Leia os sensores de valor. Atualize o sistema de percepção, vou chamar de PI. Atualize o sistema de observação. Faça uma decisão. Atualize o seu estado de ações. Leia os estados, por exemplo, se você está com fome e tal, ao longo do tempo. Atualize os valores de experiência e atualize o grafo, né? Então, melhore, né? Então, porque animais aprendem, você concorda? Então, tem algoritmo de aprendizado no cérebro de animais, de forma muito similar ao ser humano em questões homólogas, básicas, né? Obviamente, o ser humano tem um raciocínio lógico superior aos animais, ao ponto que animais são chamados de racionais. Mas o grande ponto é que você tem um sistema marcoviano, normalmente um sistema parcial ordenado, e usando lógica causal, tá? Você pode usar a lógica causal aqui que a gente viu na aula 6. Então aquela aula não foi inútil, né? Lógica causal muito aplicada para robótica, né? Vamos trocar para azul. Você tem o sistema de key learning, né? Então você tem a necessidade e então a need ionésima do agente. O agente A, né? No tempo T. Dado input X e L. E é definido pelo input I em T. E o animate precisa de água, energia, enfim, vamos supor que seja. Ele engoliu tanto temporalmente de água, ficou 0,8. E de energia, comendo alimentos ao longo do tempo, ficou 0,6. Então ele vai somar isso daí continuamente e ver se suas ações de fato estão maximizando a sua homeostase. Ele tem que aprender, ele não pode ser estático. Algoritmo estático, se eu for fazer isso, não precisa de A, né? Não pode ser um algoritmo estático. Você tem a vitalidade do animal, A, definida pela minimização do input.
ao longo do tempo. Em onésimos elementos dentro da necessidade do animal. E aí, você tem as recompensas. São definidas como as recompensas de onésimas ao longo do tempo T mais 1. Que você é igual ao input. Futuro menos o passado. Em que nesse em verde eu tenho futuro. T mais 1. E aqui o passado. Essa vai ser a função de recompensas. Então, o quanto você ganhou agora versus o passado. Então, agora menos o passado. Então, se você tá pior que antes, tem alguma coisa errada. Seu sistema tem que melhorar, né? PQP, né? Como que você fica pior que antes? Então, a questão de dados, né? De verificação desses dados, né? Vai ser essa função rel de D de dados, né? Dados em si, não de dado. Dado que você imaginou, né? Em que SD, essa deviação padrão nesse sistema, que é uma equação específica. Aí você tem as ações no tempo t, os valores q ao longo do tempo. Então você tem os valores da tabela q ao longo do tempo que o seu próprio sistema Animat vai calculando. Valores para provar de fato que as ações que de fato maximizam sua probabilidade de sobrevivência. E o sistema vai errar, tá? Várias vezes ele vai cometer erros. Ele vai fazer uma ação que na verdade é pior que a outra. Ele vai melhorando, né? Então, ao longo do tempo, e você tem uma população que seja no ambiente virtual, né? Se for um sistema robótico físico, né? Aí você não tem uma população, né? Você tem um robô físico. Ou alguns, né? Seria legal até criar uma alcateia, né? Alcateia de robôs físicos. A definição de valores R é a primeira a tentativa de capturar a intuição para você melhorar a sua tabela aqui. Mas aqui você quer provar. Você quer provar que existe uma ação futura maior que a passada na maximização da sua equação. Uma ação futura que é melhor. É aquela questão, por exemplo, você toca violino. Existe sim uma ação futura em você tocar violino ou compor músicas que melhora a sua atividade passada. A não ser que você seja um ser divino perfeito que aprendeu algo exaustivamente. O que não é o caso, né? Para qualquer criatura na existência. Só Deus, no caso, ele conhece as coisas exaustivamente. Então, em música, ninguém pode ser superior a Deus, porque ele sabe mais que todo mundo eternamente. Então, sempre há forma de você melhorar qualquer coisa, porque a gente não conhece nada exaustivamente, né? Aí você tem a tabela Q novamente, entre 0 e 1. Aí você tem os nodes de percepção, de ação A e nodes de necessidade ionésima. Aí você tem se B for diferente de TA, ou A for diferente, o A passado for diferente de AT, então a tabela Q ao longo do tempo de B e A vai ser igual a anterior. Que a futura seria igual à anterior. Onde você não quer isso, né? Você quer, na verdade, que seja melhor. Você quer um QI de T posterior que seja superior. Óptimo, né? Esse sinal de asterístico de óptimo ao anterior. E aí eu vou apagar essa aqui. E aí você tem essa tabela aqui. T mais 1. N vista B e A. A são ações desse sistema e B os nodes de percepção. Então A são ações, nodes de ação, e B de percepção, seus dados. Vou colocar S aqui. S mais. E aí você tem node de percepção e de ação, que vai ser igual a tabela aqui I de T, os nodes de percepção e os de ação ao longo do tempo,
mais o learning rate, pode ser 0,05, não importa, e suas recompensas ao longo do tempo, mais a penalidade. Gama. Desse algoritmo. Então, no fim, você tem a tabela Q e as suas relações de penalidades e recompensas. É isso, não é nada demais. Aí você tem a maximização das ações dentro do conjunto global de ações. Você tem a soma das suas percepções futuras dentro de TA, das operações de ações globais. Você tem a tabela Q, tem as suas percepções futuras. Suas percepções, tá? Seu algoritmo de verificação, né, desses dados, né? Tem que verificar se eles de fato são superiores. E tudo isso menos QI de beira alfa teira. Menos isso daqui, né, no caso. Essa soma é dividida pela soma dos seus nodes de percepção futuros dentro de TA. Seu espaço de operações do sistema. É uma probabilidade, uma função de probabilidade aqui simples. E a mesma coisa aqui de cima. B de A. Então, você tem a maximização de uma função que contém tanto a sua tabela Q e sua noção de provar que as suas ações de fato maximizam sua probabilidade de recompensa. E a soma... E na verdade a recompensa... É tipo assim, é P de Q, R, continuada a R. É mais ou menos isso. P de R. Na verdade, acho que é assim mesmo. Tá errado a notação, mas é isso. A probabilidade de Q e R, dado R. Não, IR, na verdade, porque é uma multiplicação. E aqui não é exatamente uma função de probabilidade, né? Mas acho que não foi talvez um bom exemplo. O que eu posso dizer é que a gente tem tabela aqui, a relação de prova dividida pela prova. Em que essa parte aqui é só uma soma desses elementos dentro dessas duas funções. Mas o que você tem que decorar é entender, na verdade, essa parte aqui, ó, em azul. E aí, essa função que você vai tentar entender, né? Vai ter ao longo do tempo T. Então, isso aqui é só uma relação temporal dessa função de ver se de fato as suas ações de fato estão melhores que anteriormente ao longo das ações futuras. Né? Tem noção de surpresa, tem um Carl Friston que fala dessa questão de noção de surpresa e o próprio Schmidt-Huber, né? Então a surpresa da percepção no node B, então a percepção a B é percepção, ao longo do tempo T mais 1. O node de necessidade, né? Need, ionésimas, vai se definir dessa forma. Então você tem Z e T mais 1 dentro da node de percepção B, que vão ser igual a soma da tabela Q, que é uma soma, tá? Com esses pauzinhos aqui. Essa tabela aqui ao longo do tempo. E seu próprio sistema calcula a tabela aqui, tá? Esse vira pra tabela aqui. A percepção e ações do sistema futura menos a passada. Então, novamente, eu vou explicar. Essa aqui é a futura. A tabela aqui, no contexto das suas percepções, estados do sistema e ações, que no caso é a parte homeostática do agente, e a passada. Aí você tem essa noção de surpresa novamente, onde Z grande e R são parâmetros de regulação de conceito de informação. Aí você tem, cada animal vai ser surpreso e um novo node vai ser adicionado ao grafo. E a surpresa indica que o animal precisa uma ontologia diferente para lidar com situações futuras. Então, por exemplo, o animal numa floresta, uma presa. Você está simulando uma presa e predadores nesse sistema. Ambos de A.
num ambiente virtual 3D tipo Red Dead. Quando o sistema, ele, sem notar ao redor outros animais, vamos supor que ele foi num lugar beber água. Então, tem um lugar aqui, tem água aqui. Só que a probabilidade de ter predadores aqui é muito alta. Alguém que já tenha no seu histórico conhecimento disso, ele sabe, pela sua experiência já uma vez com isso, que se ele for aqui, pode dar merda. Não é certeza absoluta que vai dar merda. Vai ter um predador aqui. Mas pode, às vezes, ter um predador escondido aqui na moita, né? Então vamos supor que um predador triângulo aqui tá aqui. Ele tá na moita, esperando alguém vir. Algum idiota vir. Algum animal burro. Aí tem um animalzinho aqui. O animalzinho tá vindo aqui. Ele começa a beber água, ele tem um tempo, ele já fica meio ligado, né? Tem documentários que mostram isso, né? Animais pequenos, né? Indo tomar água e meio ligado, né? Se tem alguém. Aí do nada, ou vem o jacaré de dentro daqui, ou o animal vem aqui, aí. Au. Então, a questão é, essa função de reliability tem a ver com isso, né? Será que minha ação de fato é correta? Se eu sobrevivi uma vez fugindo, e após tentar tomar água aqui, talvez eu não vá de novo. Ou só vá num momento específico, num horário específico. E animais conseguem entender isso, né? Aí você tem os candidatos de nodes para expressar alguma forma, né? Então você tem B, seria um node específico. E outro node específico, B futuro. Está dentro de um grafo G, esses nodes. Então está dentro de um grafo de ações, que a gente já viu anteriormente. A mesma coisa aqui com a parte de sequência. Em que você tem ações dentro de G e fora de G também. Aí você tem a regra de esquecimento, que é muito legal em Long Short Term Memory. Uma parte de uma célula de esquecer. E é uma coisa que acontece no cérebro humano, tá? E animal. Esquecer, cara. Tem coisas que você não é útil pro seu cérebro armazenar de forma eficiente. Pra manter eficiência. Então ele joga muita coisa que a gente. Na nossa vida, a maioria das coisas a gente esquece. Então, você consegue nesse ano dizer todas as refeições que você teve. Almoço e janta. Durante todo o ano? Não. Você esqueceu. E é óbvio que você vai esquecer. Porque é inútil. Tem coisas que seu cérebro não vai lembrar porque é inútil. Então, eu tava indo no mercadinho ontem. Eu quero lembrar a cara da pessoa que estava passando do meu lado. Cara, eu não vou lembrar, cara. Que é inútil. Nesse caso, né? Então você tem B e B de A, B futuro, né? Aproximado para uma função da tabela, da tabela aqui que a gente quer. Para todas as ações do node, da necessidade que você tem nesse sistema. Você deleta o node B e B prime do grafo. Então, vamos supor que eu tenho o grupo de nodes interconectados. De grupo de ações. E vamos supor que essa ação aqui em específico seja num ambiente específico que tem água aqui, que é uma região perigosa, você foi aqui. O animal foi aqui. Se ele conseguir escapar, ele vai ver, cara, não posso ir em lugares assim, mesmo diferentes. Não é só naquele lugar. Eu vim num lugar em que provavelmente é possível ter predadores da espreita, mesmo que eu migre pra outra região. Então eu não vou. Eu vou assim, pensar duas vezes antes de vir aqui. Então, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais tomar essa decisão. Então, você elimina do seu grafo decisões ruins ou decisões inúteis ou que não são úteis nesse contexto. Né? Você pode usar um short term memory para isso. Uma função de esquecimento. Você tira dos seus Markov blankets, né? Nodes. Aqui você tem a função PID-T, então a sua policy. E você tem uma maximização de ações dentro do grupo total de ações. Em que você vai ter a minimização em ionésimos elementos dentro da sua necessidade do seu agente homeostática, em que você vai ter seu input e um parâmetro lambda para valores presentes e futuros. É uma constante, creio eu.
vezes... Acho que eu vou ter que fazer dessa forma aqui, ó. A soma de percepção dentro de T, de A, ao longo do tempo, do grupo de ações total desse sistema. Então, beta e ações. Percepção e ações. E aí você tem a tabela aqui que a gente já viu, cansado de ver. E a nossa função de reliability, pra ver se o negócio funciona ou não. Finge que eu desenhei ela inteira, que nem tá aqui. E aí você tem isso da soma, dessa parte aqui de baixo, que eu vou fazer só a parte de novo. Eu já fiz ela, né? É a mesma coisa que a gente viu antes. Então você tem a maximização, só que adicionou um parâmetro lambda aqui. Para valores presentes e futuros. Nessa relação de decisões. Então, eu creio que é um parâmetro importante. Até estocástico também, se você quiser. Para você ter uma relação de comportamento mais variável, né? No outro paper você torna energia livre, né? Então, por exemplo, você está simulando um sapo. Você tem a parte da perna direita e esquerda. Tem a ação. Você tem a energia necessária para essa ação. E você tem o que ele quer, né? Vamos supor que seja uma mosca. Quer comer uma mosca. Ou abelhas, né? Você tem as asas, esquerda e direita. Tem o corpo como um todo. Tem sensores, direita e esquerda. Você tem o nível de energia dela. Então você tem o ambiente, né? Para concluir, o caminho animado para uma IA animada parece muito promissor e natural para nós acreditarmos na estratégia de refinar gradualmente o modelo de animate genérico para que ele possa sobreviver em classes de ecossistemas maiores e complexos, né? Eu vejo isso tanto em jogos virtuais e sistemas robóticos, mas eu creio que faz mais sentido em sistemas virtuais, né? Se tem um sistema virtual que de fato opera essas questões. Eu acho que faz mais sentido. Então, você tem um MMORPG, você quer fazer um sistema extremamente dinâmico, em que esses agentes, eles lutam pela sobrevivência entre si. Obviamente você não vai deixar seu sistema... Por exemplo, vamos supor que os agentes, todo mundo se elimina uns aos outros. Aí a pessoa vai caçar ali, chega do trampo tarde, vai caçar lá no MMORPG, todos os bichinhos morreu da hunt que ele caça. Não pode acontecer isso, mas a questão de uma relação dinâmica, somente no jogo 3D que é mais fácil fazer isso, mas 2D também. Dos animais, eles se autopopularem naquela região e terem um comportamento cada vez mais complexo, cada vez mais psicologicamente parecido com o da vida real, mas também com funções de maximização da homeostase, em que, por exemplo, você vai caçar um animal que ele tá com homeostase baixa no jogo. Aí, no caso, ele vai te dar um loot menor que o animal com uma homeostase maior. E você conseguiria ver os níveis de homeostase do animal, estilo Batman Arkham City, você consegue ver o estado do inimigo, e você poderia, às vezes, até criar gado estilo Minecraft, só que tendo em vista que poderia ter populações com epidemia, populações com... Epidemia não é muito fora de MMORPG, tá? Já houve epidemias não feitas intencionalmente no World of Warcraft, por exemplo. Que o boss lá passou, tipo, um dano que dava poison, só que o poison não saía deles e passava... Esse poison, ele passava pros outros. Então, por exemplo, o poison chegava numa pessoa na party do boss, as pessoas estão juntas lá, vamos por 5 pessoas. Pegou um veneno em alguém, foi pros outros também. Só que esse veneno não saiu, continuou passando pros outros. Eles foram pra cidade, né, do jogo. E o veneno passou, mesmo na zona safe. Não, na zona safe eu não sei. Mas o veneno passou, como se o efeito do boss não acabou. E ficou passando pros players. Aí todo mundo começou a morrer, os players. É uma epidemia. Uma epidemia feita por um erro no código do boss. Você pode até ser funções epidêmicas intencionais, como o Star Wars The Old Republic já fez, intencionalmente. Você poderia ter em monstros, né? Em NPCs. Aí você pode falar, isso é inútil. Isso não é inútil, cara. Comercialmente, isso é muito interessante. Eu creio que empresas, elas poderiam usar isso de games para fazer jogos mais dinâmicos e interessantes. Então, eu creio que é um tema que vai muito etologia, né? Então, você tem que ter até uma consultoria em etologia para você tentar... Os programadores criem
animais cada vez mais parecidos com os da vida real. Então, etólogos são especialistas nesse comportamento animal, neurociência animal, psicologia animal. É um tema que é muito difícil. E pode ter certeza, cara, é muito mais difícil que psicologia do ser humano, cara. Psicologia do ser humano você estuda e tal, mas é... O ser humano não tem eletrócitos. O ser humano não tem sonares. O ser humano não tem coisas que animais têm. O ser humano tem a habilidade de alguns cetáceos, como golfinhos, que ele consegue dormir um hemisfério do cérebro durante o sono. Um fica ligado, outro não. Um olho fica aberto dele e outro não. Eu quando vi isso, vi num artigo, né? Eu não acreditei, cara. Como assim? Golfinhos conseguem fazer um hemisfério do cérebro dormir. Tem até evidências que até durante migração de pássaros, né? Que eles percorrem mares que não têm onde descansar para eles dormirem. Eles... Então, assim, tem evidências disso e contra isso, mas que eles também fazem o hemisfério do cérebro dormir pra eles continuarem planando enquanto parcialmente dormindo, né? Obviamente o ser humano não consegue fazer isso. E é uma coisa que acontece em animais, é muito interessante, cara. Na minha opinião, é um tema muito mais divertido do que psicologia humana. Todo mérito à psicologia humana, mas psicologia animal é mais legal. Na minha sincera opinião. Tem uma diferença entre um biólogo e alguém que estuda psicologia animal, porque é um tema mais específico. Então é isso. Até o próximo episódio.